Tricolor, o Fluminense decidiu agitar o mercado nesta quarta-feira e poderemos ter reforços ainda esta semana. Vem conferir. Salve guerreiro e guerreira ligados na NIS TV, Branco aqui te convidando a se inscrever no canal e tocar na notificação. A maioria das pessoas que assistem aos vídeos não são inscritas no canal, então vem fazer parte dessa história. Deixa o like se você gostar, o dislike se não gostar, comenta o conteúdo e compartilha o conteúdo aí nas suas redes sociais, porque no vídeo de hoje a gente vai falar de atualizações sobre reforço. A notícia é do jornalista Pedro Rangel, do Saudações Tricolores, e você acompanha comigo aí na tela. Flu encaminha acerto de dupla de zagueiros e os updates das demais negociações. A diretoria do Fluminense encaminhou a chegada da dupla de zagueiros especulada nas redes sociais. David Duarte e David Braz devem acertar com o tricolor ainda nesta semana. O primeiro, vindo do Goiás, chega após uma negociação envolvendo valores e jogadores que seguirão para o Esmeraldino para a disputa da Série B. Já o segundo, fora dos planos do Grêmio, chega sem custos. Até então, o que é que a gente tinha sobre o David Duarte? A gente tinha que a diretoria do Goiás não aceitaria ceder o jogador, a não ser que o Fluminense cedesse valores, o Fluminense desse uma compensação financeira, e o Fluminense não estava disposto a dar essa compensação. A informação agora já disse que o Goiás aceita tanto os jogadores para a troca, quanto uma compensação financeira, então aparentemente a negociação deve sair. Eu já fiz vídeo aqui avaliando o desempenho do jogador na última temporada, então se você tem dúvidas sobre ele, é só clicar no link que eu vou deixar aqui no card, e você vê como foi o jogador que conseguiu se destacar no Goiás, apesar do rebaixamento do seu time. O David Braz, ele é um jogador que é reserva no Grêmio, até porque é de se justificar, afinal a dupla do Grêmio é muito boa, a dupla de zaga, Jeromel e Kahneman, então há de se esperar que o zagueiro fosse mesmo reserva. Ainda assim ele teve uma quantidade considerável de partidas, a gente viu que o Jeromel perdeu muitos jogos pela equipe do Grêmio, então é um jogador bom, na minha opinião. O nome de cara deve assustar muitos tricolores, por ele ser um ex-jogador do Flamengo, então o pessoal relaciona bastante. Mas é um jogador bom, ainda mais quando a gente olha para os nossos reservas. A gente olha e tem Frazan, Reginaldo, Matheus Ferraz. Eu considero David Braz melhor do que estas opções. Então, são dois zagueiros que vêm para ser reserva, mas com David Duarte apresentando maior qualidade, podendo até disputar a posição, não se surpreendam com isso. E o David Braz uma boa opção no banco mesmo, esse não deve brigar por titularidade. Tem ainda aqui a impressão do técnico Roger Machado. São os zagueiros que têm o crivo do técnico, como mostra aqui a matéria. O treinador enxerga no primeiro um potencial para crescer dentro do grupo e no segundo uma experiência importante para a disputa dos jogos mais complicados pela Libertadores, em caso de ser necessário substituir a dupla Nino e Lucas Claro. Então é basicamente isso. A gente viu aqui nesse início de campeonato carioca tenebroso, a gente tendo que contar aí com o Frazan como titular na nossa zaga. Eu que já falei sobre o Frazan aqui desde a estreia no Campeonato Carioca, é um jogador testado e reprovado, que não faz sentido o técnico continuar insistindo com esse jogador, continuar colocando ele, inclusive, no time titular. Então, ainda bem, tomara que esses jogadores venham mesmo e a gente consiga resolver esses problemas ali na defesa. Continuando. Tem atualizações sobre o Matheus Babi. E a notícia é boa, viu? Sobre o Matheus Babi. As conversas estão marcadas para amanhã, e as possibilidades do jogador desembarcar no centro de treinamento Carlos Castilho são grandes. O Botafogo e os representantes do atleta gostaram da proposta tricolor e o desfecho das negociações é aguardado na reunião desta quinta-feira, ou seja, amanhã já terá reunião com o Matheus Babi e estão otimistas com relação à contratação desse jogador. Eu não sei se isso te agrada ou te desagrada, mas eu já fiz vídeo aqui no canal também analisando o desempenho do jogador, que eu acho que é o mais importante quando a gente parte de uma contratação como essa, ou de qualquer contratação de atleta. Não adianta você olhar, que é de time tal, é de time B, é de time C, é de time que caiu. Você tem que olhar para desempenho, pelo menos essa é a minha opinião. Então confere lá como foi que ficou, como é que foi o desempenho do jogador. Outra atualização é sobre o jogador Jean-Pierre, o meio do Grêmio. A gente sabe que ele está sem clima lá no Tricolor Gaúcho, e a diretoria aceita negociá-lo. Porém, essa aqui é a mais complicada das negociações. Vamos ver o que é que diz aqui a matéria. A negociação, tida como a mais complicada, o meia interessa, mas o Grêmio acena que não intenciona se desfazer do seu jogador tão simples assim. A cúpula gremista intenciona negociar o atleta em definitivo, buscando compensações financeiras pelo investimento feito no atleta. Um empréstimo para times brasileiros, sobretudo aos que também disputam a Libertadores, é mais difícil de ocorrer e parece ter sido eleito como a última cartada,
caso não chegue nada de fora pelo jogador. Então o que é que a gente consegue concluir aqui? É uma negociação muito difícil. Eu vi torcedor criticando o jogador, comparando com o Ganso, que é tiriça, que é cansado. Não tem nada disso. Se for uma negociação que se efetivar, eu vou fazer vídeo avaliando o desempenho do jogador. Mas é um jogador que viria inclusive para ser titular, mas é uma negociação difícil. Não quer dizer que ele só venha se for indefinitivo, não quer dizer que o Fluminense vai ter que dar dinheiro, só vem se for assim. Não, pode vir por empréstimo, mas é a última cartada. Afinal, o Grêmio não está disposto a reforçar equipes, principalmente as que vão disputar a Libertadores, que serão concorrentes. Não está de todo errado, o Grêmio está até certo nesse sentido. A respeito também do que o Atlético Mineiro fez com relação à negociação do Eduardo Sacha. Se você quiser pagar pelo jogador, tá aqui, é só pagar e levar. Mas eu não vou te emprestar, ceder meu jogador para te reforçar para a disputa da competição que eu também quero vencer. Então, é isso que a gente tem com relação ao Jean-Pierre. Com relação ao William Bigode, tem-se o seguinte, a matéria traz: conversas com representantes do atleta e a cúpula palmeirense é aguardada para essa semana. A diretoria está querendo renovar a parte ofensiva do time e com isso o Bigode pode ficar sem espaço. Além disso, a proposta a ser feita ao atacante envolve a extensão do vínculo, mais redução dos seus vencimentos. O time verde de São Paulo abriu negociações com Valentim Castellanos, do New York City, com Juan de Nemo, do Pumas, além de ter feito proposta pelo atacante Ademir, destaque do América Mineiro. Outro na mira deles é o meio-campista Eduardo Atuesta, do Los Angeles. Estas tentativas do Palmeiras na chegada de reforços para o setor que o William atua, atrelado à chegada da base, pode ser positiva para o desfecho favorável para o Flu. Então o que é que a gente conclui? O Palmeiras segue em busca de reforços, principalmente ali na parte ofensiva. Isso pode tirar ainda mais espaço do William Bigode, que já foi reserva na última temporada. Porém, apesar de ter sido reserva, foi um jogador que conseguiu se destacar, sobretudo na disputa da Libertadores, em que o Palmeiras foi campeão. Eu também já fiz vídeo aqui analisando o desempenho do William Bigode, eu vou deixar aqui no card caso você queira conferir. Então é isso, são essas atualizações que a gente tem. Na minha opinião, o David Duarte, ele não chega necessariamente para ser titular, mas vai brigar por posição. O David Braz, ele chega para compor elenco. Matheus Babi, não necessariamente chega para ser titular, mas vai brigar por posição. Jean-Pierre chegaria para ser titular, assim como o William Bigode. Mas essa é só a minha opinião. A sua, você deixa aqui nos comentários que eu vou ler e responder todos. E se você quiser fazer parte da nossa comunidade de forma gratuita, basta seguir a página do Twitter Fluminense Eterno Amor. O link vai estar aqui na descrição. É só mandar uma DM e fazer parte da nossa família. Aqui o ritual você já conhece. Like se gostou, dislike se não gostou. Compartilhe o conteúdo aí com seus amigos nas suas redes sociais, que é muito importante. Não esquece de se inscrever no canal. Um cheiro, saudações tricolores.